O que é que o filme Prova de Fogo, Desafiando Gigantes e Deus Não Está Morto têm em comum? Todos eles são filmes explicitamente cristãos e também são filmes ruins. Não me leve a mal, eu gostei dos filmes como fonte de mensagens interessantes e inspiradoras, são bonitos nesse sentido, mas quando você vai analisar a parte técnica, sejam atuações, fotografia e enredo, como que essa história é desenvolvida, são filmes ruins. Isso é característico de muitos filmes religiosos. Recentemente, apenas que algumas produtoras começaram a fazer filmes religiosos um pouco melhores, com roteiros mais interessantes. E você também tem a série The Chosen, que está sendo muito bem feita, mas todos eles têm um problema recorrente. Todos eles querem pregar. Nossa, Jurandir, mas isso é um problema? Sim, quando a gente está falando de arte e você faz isso de forma tão explícita, isso se torna um problema porque ninguém quer ir assistir um filme para ouvir um sermão ao invés de um filme. Por isso que muita gente não está indo mais ver a Disney, porque do seu jeito, a Disney também tem pregado demais através dos seus filmes. Já falei, ela tem pregado tanto que daqui a pouco ela vai conseguir isenção de imposto como igreja. Filmes cristãos, eles tentam fazer com que os seus personagens sejam muito perfeitos. Por isso que eu acredito que os melhores filmes cristãos não são cristãos, e daqui a pouco eu já vou mostrar alguns deles, mas para mostrar do que eu estou falando, por exemplo, Prova de Fogo. É um filme que eu gostei bastante quando eu assisti, mas pensa bem, em Prova de Fogo o cara faz de tudo para reconquistar a esposa, que está flertando com um colega de trabalho, e não está nem aí para ele. E mesmo assim, ele consegue recuperá-la, porque filmes cristãos são, em geral, otimistas. E eu não sou um pessimista, eu não sou o tipo de pessoa que prefere finais tristes. Eu gosto de finais felizes. Eu prefiro finais felizes do que finais tristes. Eu prefiro quando o herói vive no final. Eu prefiro quando o casal permanece casado no final. Eu prefiro quando o mocinho e a mocinha se casam no final. Eu prefiro finais felizes. Mas a forma como você vai conduzir isso, os elementos de conflito que você vai colocar, eles precisam ser bem trabalhados. E em Prova de Fogo isso fica muito superficial em vários momentos e basicamente as coisas se resolvem meio que por milagre na maioria desses filmes. Então é meio que uma intervenção divina que é necessária para as coisas acontecerem. Tudo bem, você tem intervenção divina de vez em quando nas histórias de ficção, mas existe um elemento chamado Deus Ex Machina, que é quando você salva uma situação por um elemento externo surpreendente. E isso torna a história um pouco simples demais, um pouco boba demais. Em Desafiando Gigantes, a gente tem um time que consegue vencer os gigantes, que é literalmente o nome do time adversário, para ilustrar a história de Davi e Golias. E eles só conseguem vencer através da fé e de treinamentos não convencionais. Em Deus Não Está Morto, um aluno consegue convencer um professor universitário da existência de Deus. Eu já ouvi tanto dessas historinhas que o pessoal usa de ilustração. Um aluno fez a tal pergunta para um professor universitário e o professor, meu Deus, agora eu acredito em Deus. Só que você percebe o quanto que isso é forçado. Na vida real não acontece assim. E por isso essas histórias tendem a ser muito bobas muitas vezes. Lembre-se, eu gostei desses filmes, eu só acho que eles deveriam ter sido melhor executados. O roteiro ele tem que prestar atenção mais naquilo que é a realidade, porque um grande medo de roteiristas cristãos é de refletir a realidade. Eles querem falar do ideal. Então, vou colocar um aluno na faculdade, esse aluno tem que ser o ideal, tem que ser perfeito e maravilhoso. Colocar esse cara que é um vilão, ele tem que ser a pior coisa do mundo. Mas esse aluno, com a sua simplicidade e oração, vai conseguir transformar o coração deste homem. Então, a coisa toda é simplificada demais para um nível que chega a ser bobo muitas vezes e falta essa complexidade e profundidade que você tem em filmes não cristãos, mas que têm mensagens cristãs, porque é impossível no Ocidente você produzir qualquer tipo de arte que não esteja influenciada pela Bíblia. Não quer dizer que tudo que é produzido é cristão, mas tudo que é produzido vai ressoar a favor ou contra por conta da cosmovisão que os seus escritores, diretores têm. Então, tem um grande crítico, que é o Northrop Frye,
que ele falava sobre o cânon bíblico e sobre como o cânon bíblico influenciou demais toda a literatura ocidental, e essa foi uma das suas grandes contribuições. Então, isso pode ser tanto de forma direta, de literalmente um roteirista, um diretor estarem pensando na Bíblia, pensando no cristianismo para criarem suas obras, como acontece, por exemplo, em Andrew Stanton. Andrew Stanton é um dos grandes roteiristas de Hollywood. Ele é cristão e muitos dos seus filmes, como Procurando Nemo, Wall-E, John Carter, Toy Story, refletem características e elementos próprios do cristianismo, porque ele tem essa base e ele vai falar a partir da sua cosmovisão, é assim que ele enxerga o mundo, e daí ele vai refletir isso em muitas das coisas que ele escreve. O livro de Eli, por exemplo, que é com Denzel Washington, que é um filme genial em vários sentidos, gostei bastante. Ele, que é um filme muito bom, ele mostra como que a Bíblia pode ser uma arma para manipulação ou para a libertação. Então, fazer um filme que seja inteligente e que ainda reflita a sua cosmovisão, aquilo em que você acredita, requer esforço. Eu já recebi muitas vezes materiais para eu ler de pessoas que querem falar sobre um determinado assunto, cristãos, e você vê claramente que essa pessoa está sendo muito explícita, muito forçada, ela não soube colocar subjetividade, subtexto, e dá para fazer isso de formas muito bonitas, como a gente vai ver. Mas se você quer aprender mais sobre técnicas de escrita, eu também recomendo que você faça os cursos da EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Ela tem mais de 150 cursos diferentes, inclusive o curso de roteiro. Nesse curso você vai aprender tanto a fazer roteiro para games, curta-metragem, longa-metragem, animação. Para qualquer coisa, você vai aprender a fazer um roteiro, desenvolver personagem, os elementos de um enredo, como que você vai criar essa estrutura. Enfim, você vai aprender tudo isso com professores que são atuantes no mercado, acompanhamento com tutores que também atuam no mercado. Você aprende através de palestras gravadas, de aulas, de atividades de casa, de feedback, de lições, várias formas diferentes para você poder aprender. E durante todo o curso, você ainda cria o seu próprio portfólio, para quando você sair do curso, você já poder apresentar para o mercado um portfólio e já ingressar no mercado. Na EBAC, o pagamento é facilitado, você pode pagar tanto com cartão de crédito como no boleto. E usando o meu cupom, Jurandir, você ganha R$200 de desconto. Então, aproveita, confere as mais de 150 opções de curso que estão tanto no link da descrição ou aqui no QR Code. Vamos lá. Existem formas mais subjetivas e mais sutis de você falar sobre fé ou sobre aquilo que você acredita. Eu vou usar como exemplo uma comparação entre 3 filmes: Duelo de Titãs, Somos Marshall e Desafiando Gigantes. Duelo de Titãs com Denzel Washington, você tem ali um professor negro que é trazido para poder treinar um time em um ambiente de muito confronto racial. Esse é um filme extremamente cristão nos seus valores, na sua abordagem, na forma como ele trata essa história, e muito interessante por ele pegar uma questão real, racial, que existiu e ainda existe muito forte, principalmente nos Estados Unidos, e tratar isso dentro da forma como acontece na sociedade, de forma inteligente, muito bonita, através dessa figura emblemática que é o professor interpretado pelo Denzel Washington, o treinador interpretado por ele. Somos Marshall é um dos meus filmes de esporte favoritos, com o Matthew McConaughey, que vai mostrar também um time de esportes, de futebol, onde você tem um time que morreu inteiro num acidente de avião, e então agora esse cara é chamado para ressuscitar o time, criar um novo time, e enfrenta oposição por parte de toda uma cidade pequena, que é a cidade desse time, e vai ter que lutar contra tudo e todos para conseguir trazer de volta a alegria do futebol para essa cidade, a alegria do esporte para essa cidade. Um filme lindíssimo, muito bonito,
que tem... Eu lembro que uma vez eu recomendei para um amigo meu, que é pastor, e daí ele passou na igreja no sábado à noite, depois ele veio reclamar comigo que tinha muito shit, muita merda, falando merda. Eu falei, cara, mas isso é algo que eu nem tinha parado para perceber, porque é um filme, e daí as pessoas querem limitar a linguagem completamente. Não, meu Deus, não pode ter esse tipo de palavra. É palavrão, cara, mas fazer o que? Nem é o pior palavrão de todos. Então, até nisso as pessoas querem ficar trabalhando muito. Não pode, nessa obra de ficção feita para cristãos, não pode ter palavrão. Mas na vida real fala-se muito palavrão, cara. Então a gente tem que ter mais abertura para tratar as coisas como elas são no mundo real. Não é glorificar, não é romantizar as coisas, mas mostrar como as coisas são. E aí a gente tem o Desafiando Gigantes. Se você pega o filme Desafiando Gigantes e coloca numa tela tripla e coloca esses 3 filmes lado a lado, você vai ver como que Desafiando Gigantes é muito inferior em atuação, em fotografia, em iluminação, em captação de áudio, em música, em todas as questões técnicas, mas principalmente na história e no enredo. O enredo é muito superficial, é muito fraco, o que não quer dizer, antes que venha alguém, mas eu amei, eu acho muito bonito. Não estou dizendo que não é bonito, não estou dizendo que não é uma coisa boa que faz bem para os alunos assistirem. Eu já passei isso em sala de aula para aluno quando era professor. É boa, traz lições importantes, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre como poderia ser muito melhor se essa história fosse melhor trabalhada. Um outro filme que eu gosto bastante, que é cristão sem ser cristão, é o Gran Torino. Para mim, um dos melhores filmes do Clint Eastwood. Uma história que tem um protagonista que é completamente politicamente incorreto, que vai passar por um arco de transformação, de superar os seus preconceitos, superar toda a sua repulsa contra pessoas diferentes dele, que vai criar uma amizade improvável com esse rapaz asiático e que vai se tornar uma figura cristocêntrica em diversos sentidos e que torna esse filme muito bonito, com um final épico. Por favor, não estrague o final para os outros. Quem não assistiu, veja, não pegue spoiler, porque o final é lindíssimo desse filme. Um filme que eu gosto bastante, que você vai pensar assim, nossa, Jurandir, o que existe de cristão nesse filme? Mas ele é muito inteligente e a forma como ele apresenta as virtudes é um inteligente, que é O Feitiço do Tempo. É um filme de humor com o Bill Murray, que é um cara que é extremamente arrogante, ele interpreta o Phil, e ele é um jornalista arrogante pra caramba e que fica preso no tempo. Ele repete o mesmo dia várias vezes. E quando ele começa a repetir o mesmo dia e perceber que ao final do dia ele vai dormir, vai acordar e vai voltar o dia, e se ele morrer, ele volta para o mesmo dia, ele passa a ter uma vida muito hedonista. Ele primeiro foca em satisfazer seus próprios prazeres, a ficar centrado em si mesmo, a usar isso como uma habilidade em proveito próprio. Mas aos poucos ele vai ficando entediado com isso. Ele vai percebendo que o caminho da autossatisfação constante, aquela busca constante pela felicidade individual, não é o caminho real para se adquirir satisfação, para se adquirir propósito, para ter felicidade duradoura. E então ele passa a seguir o caminho da virtude, fazer as coisas certas no dia a dia, e ele percebe que, a despeito de estar repetindo o mesmo dia, ele fica muito mais feliz, tem muito mais prazer ao fazer algo pelo próximo, ao beneficiar o próximo, a manifestar o amor ao próximo como a si mesmo. E é um filme muito inteligente. Tem uma cena que eu gosto bastante, é que ele está no café e ele está conversando com a jornalista pela qual ele se apaixona, falando que ele virou Deus, porque ele não pode mais morrer. Dá uma olhada como é que fica essa cena. Eu sou um Deus. Você é Deus. Eu sou um Deus, não o Deus. Eu acho que não. Porque sobreviveu a um acidente? Eu não sobrevivi a um acidente. Ontem eu explodi, eu já fui preso, baleado, envenenado, congelado, enforcado, eletrocutado e queimado. É mesmo? E toda manhã eu acordo sem um arranhão, nenhuma lesão. Eu sou imortal. Hoje nós temos um bolinho especial. Pra que tá me dizendo isso? Porque eu quero que você acredite em mim. Você não é Deus. Pode acreditar em mim. Eu tenho 12 anos de formação católica. Quando vocês decidirem, eu volto. Como é que você sabe que eu não sou Deus? Por favor. Como é que você sabe? Porque não é possível. Depois eu volto. Doris,
Essa é a Doris. O cunhado dela é o dono desse café. Ela trabalha desde os 17 anos e, mais do que qualquer coisa, quer visitar os pais em Paris antes deles morrerem. Ai, como eu quero. O que está fazendo? Essa é a Debbie Kleiser e o noivo Fred. Eu conheço você. Eles deveriam se casar hoje à tarde, mas a Debbie ainda tem dúvidas. O quê? O anel é lindo. Esse é o Bill. Ele é garçom há 3 anos, desde que saiu da capital e teve que ir trabalhar. Ele gosta da cidade, pinta soldadinho de brinquedo e é gay. Eu sou... O diretor desse filme, o Harold Ramis, ele ficou surpreso, porque depois que ele fez esse filme, lançou, ele começou a receber correspondência de muita gente, judeu, cristão, budista, shintoísta, de tudo quanto é religião possível, falando que se identificou muito com esse filme por conta da religiosidade. Cada um falava, nossa, esse filme é muito judeu, olha, esse filme é muito cristão, olha, esse filme é muito budista. Mas o que todas essas religiões estavam querendo dizer ao falar que esse filme específico reflete a sua própria religiosidade é que esse filme ele vai tratar do caminho da virtude. E o caminho da virtude, a valorização do amor ao próximo, da virtude, é algo que está presente em muitas religiões e por isso ele conseguiu ter um apelo muito grande porque ele tratou de algo que é incomum. Outro filme que eu acho muito bonito, e esse ele tem um objetivo um pouco mais complexo e que foi muito criticado principalmente por católicos, é o filme Silêncio, do Martin Scorsese. Scorsese, ele é católico, só que ele não tem medo de subverter as suas próprias crenças quando ele está fazendo arte. Haja vista A Última Tentação de Cristo, que é um filme extremamente polêmico. Mas ainda assim, ele reflete muito das suas crenças e ele coloca também o lado obscuro daquilo que ele acredita. Por exemplo, ele faz isso no filme Os Infiltrados, o relacionamento que o protagonista tem com a Igreja Católica. Mas em O Silêncio, ou melhor, Silêncio, Martin Scorsese ele faz algo que muitos consideraram como uma blasfêmia, porque ele coloca padres missionários que se deparam com a tortura, com os horrores da tortura que aconteceu no Japão durante o período em que os portugueses enviaram missionários para lá para tentarem fazer conversos. Teve muito caso de tortura, teve muito caso de assassinato, crucifixão, enfim, foi muito horrível. E ele mostra na perspectiva real o que acontece quando pessoas normais se deparam com as situações, porque a maioria tem só aquela visão do mártir, aquela pessoa que, diante da maior dor, do maior sofrimento, nunca vai falar nada de errado, vai só ficar quietinho, vai cantar e vai morrer cantando na fogueira. Na vida real a coisa é um pouco mais diferente, nem todos vão ter esse comportamento no dia a dia, aqueles que se deparam com situações horrendas como essa, isso ainda acontece no Oriente Médio, por exemplo, na Coreia do Norte e em tantos lugares onde cristãos enfrentam perseguição que pode levar à morte. A reação dessas pessoas pode ser completamente diferente e é compreensível, e ele vai mostrar isso na perspectiva humana desses dois padres. Ele não está falando sobre um fracasso da parte de Deus, e muitos interpretaram como sendo isso. Não, ele está falando sobre como que seres humanos se deparam com situações para as quais eles não estavam preparados e como que sua fé é desafiada. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando uma mulher está falando com o padre, interpretado pelo Andrew Garfield, e ela fala sobre a sua visão do paraíso e por que ela gostaria tanto de ir para o paraíso. Veja só. Mas, padre, o nosso padre, o padre João, disse que se morrermos, vamos para o paraíso. O paraíso. É, isso mesmo. Não acha que é bom morrer? O paraíso é muito melhor do que aqui. Ninguém passa fome, fica doente, não tem impostos ou trabalho pesado. Não tem imposto? Aí é bom. Sim, é claro. O padre João tinha razão. Não há trabalho pesado no paraíso. Não há trabalho algum. Lá não há impostos. Não há sofrimento. Todos estaremos junto a Deus. Não haverá dor. Essa cena é muito bonita por vários motivos, mas principalmente por causa da perspectiva que essa mulher tem com relação ao que é viver no paraíso, porque é a solução dos seus problemas reais. E seu problema real é o trabalho pesado. Seu problema real é o abuso. Seu problema real
é um imposto pesado que faz com que ela viva na pobreza. Então, ele trabalha nessa perspectiva da realidade dessas pessoas, o que seria realmente viver no paraíso. É um filme muito bonito. Provavelmente, em termos de beleza cinematográfica e beleza de história, seja o filme mais bonito do Martin Scorsese, na minha opinião. E com certeza tem muitos princípios cristãos que transbordam, só como eu falei, numa perspectiva mais realista e não tão idealista, e a gente não pode apenas ver aquilo que é o ideal. Eu falei esses dias sobre a gente ver o ideal, e que é sempre bom ver o ideal, que precisamos de mais ideal, mas a gente também precisa ver o real. A gente não pode tirar os olhos da realidade e ver como as coisas acontecem no dia a dia, e esse personagem é fantástico também, o do Andrew Garfield, um excelente exemplo ali. E um outro, talvez o que eu mais goste, é um filme que eu sou muito fã, que é do Jack Nicholson, que é Um Estranho no Ninho, baseado em um romance. E é uma história muito bonita. E que, à primeira vista, você vai falar assim, nossa, mas o que há de cristianismo nessa história? Mas presta atenção. Essa é uma história que fala sobre um camarada que ele é preso. Ele é acusado de vários crimes que ele cometeu. Diante do juiz, ele finge ter algum tipo de problema mental, de ser louco, porque o seu objetivo é ser enviado para um hospício para fugir da cadeia. Só que ir para um hospício não foi uma boa ideia também. Porque daí nesse manicômio ele encontra a enfermeira Ratched, que é uma mulher extremamente cruel, que não está nem aí para o bem-estar dos pacientes, ela não os deixa ser livres, nem mesmo deixa que suas mentes sejam livres, ela os controla o tempo todo, os domina de forma cruel. E então ele tenta trazer liberdade para essas pessoas. Ele percebe que, a despeito de quem ele é, das suas falhas, dos pecados que ele cometeu, agora essa é a sua missão. É ajudar aquelas pessoas a serem livres, livres pelo menos na sua mente, nessa tarefa de fazer aquelas pessoas livres. Ele cria basicamente ali o seu grupo de 12 discípulos, porque literalmente são 12 pessoas que ele vai tentar libertar. E tem uma cena muito bonita onde ele consegue fugir e levar essas 12 pessoas para pescar, uma cena bíblica, sair para pescar com seus discípulos. E o livro, que é muito melhor do que o filme é ótimo, o filme é excelente, mas o livro consegue ser melhor ainda, tem uma descrição muito bonita sobre essa cena, porque quem narra essa história é o chefe. E ele tem essa narrativa interessante porque começa como um narrador não confiável, porque ele está ainda insano e daí vai no seu caminho para a sua sanidade, descrevendo tudo o que acontece. E ele conta assim essa cena. McMurphy ri. Balança-se cada vez mais para trás contra o topo da cabine e lança a sua risada para longe através da água, rindo da garota, dos caras, de George, de mim, por estar chupando o meu dedo, que sangra, do capitão lá atrás, no ancoradouro, do ciclista e dos caras do posto de gasolina e das 5.000 casas e da chefona e de tudo aquilo. Porque ele sabe que a gente tem de rir das coisas que nos ferem só para nos mantermos equilibrados, só para impedir que o mundo nos enlouqueça de todo. Ele sabe que há um lado doloroso. Ele sabe que o meu dedo lateja e que a sua namorada está com o seio machucado e que o médico está perdendo os óculos, mas ele não vai deixar que a dor esconda a graça da mesma forma que não deixará que essa graça esconda a dor. A forma como ele quer libertar os seus amigos é através do riso e a referência disso é muito bonita, de você encontrar alegria em meio ao sofrimento, de você ser livre, pelo menos na sua mente, de você pegar o pior momento da sua vida e tentar achar graça, não para que a graça suma com a dor, porque a dor não pode acabar com a graça e a graça não pode acabar com a dor, mas a dor alivia a graça alivia a dor, a graça ajuda a termos uma perspectiva mais positiva das coisas e a pelo menos termos uma mente mais livre. E eu não vou dar spoiler, mas existe todo um simbolismo ainda mais profundo quando ele é traído por um dos seus amigos e ele, assim como Jesus é traído por Judas, e então tem todo um símbolo também parecido com o de sacrifício, mas se você ainda não assistiu, eu recomendo demais. Histórias podem ser muito bem feitas ou muito mal feitas. E não importa se você tem ou não uma inclinação para ensinar algo, para tentar dar uma lição de moral,
ou até mesmo querer pregar através daquilo que você está usando na arte, contanto que você saiba fazer isso de forma inteligente, que os personagens não sejam perfeitos, que eles reflitam a realidade, que as histórias não sejam perfeitas, que elas reflitam mais a realidade, que exista um arco de transformação, algo que nos empatize, nos conecte com esses personagens e faça com que essa história pareça realmente mais bonita, pareça mais real. E quando ela aparece dessa forma, quando ela é apresentada dessa forma, a lição que se deseja ensinar, ela fica mais bem guardada. Ela não fica tão explícita. Alguns querem deixar as lições de forma muito explícita. É sobre isso que eu estou falando e eu quero que você entenda que é sobre isso que eu estou falando. Não, existem formas mais sutis, mais implícitas de se fazer isso, e esses são alguns exemplos dos filmes que eu mais gosto, filmes que são cristãos apesar de não serem cristãos. E eu, como teólogo, como cristão, eu gosto de histórias que reflitam também essa minha cosmovisão, mas eu também vejo coisas que não reflitam a minha cosmovisão, para eu sempre poder ter o equilíbrio do entendimento de como funciona o mundo. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo histórias bem feitas que reflitam a forma como eu penso, como eu encaro o mundo, porque daí eu vejo que existem pessoas que estão sendo influenciadas positivamente por essa cosmovisão. E você tem algum filme que você viu e que você percebeu assim, cara, isso daqui é cristão apesar de não ser cristão? Deixa aí nos comentários. Também se inscreve no canal, isso é muito importante. Um forte abraço e arrivederci.